Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos, hoje falaremos sobre a fundação e expansão do islamismo, tema que servirá de base para a continuação das nossas análises sobre a história do cristianismo. Que ele, o Divino Mestre, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. Para darmos sequência aos nossos estudos sobre o cristianismo, será necessário dar uma pausa e voltarmos alguns séculos, especificamente para o ano 570 da Era Cristã, quando nasce, para mais de 1,5 bilhão de fiéis muçulmanos atuais, o maior líder religioso da história, o grande profeta Maomé. Maomé não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, contudo, entre os seguidores do Alcorão, é visto como um dos mais perfeitos seres humanos. Nasce em Meca, uma cidade com centro financeiro bem desenvolvido na Península Arábica, tornando-se órfão logo cedo, tendo vivido depois com seu avô e posteriormente com seu tio, onde acaba participando de expedições comerciais à Síria e tornando-se um ótimo mercador. Aos 25 anos, conhece Khadija, uma viúva rica, onde pouco tempo depois acaba se casando e ascendendo radicalmente de classe social. Em sua cidade natal, se encontrava um santuário conhecido por Kaaba, que era venerado por todos os árabes, sendo alvo de uma peregrinação anual. Nesse local, se abrigava a Pedra Negra e uma série de ídolos, que nada mais eram que representações de suas centenas de deuses. Maomé tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes perto de Meca, e em 610, quando tinha 40 anos, enquanto realizava um desses retiros espirituais, foi supostamente visitado por um anjo, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus, dando origem assim ao Alcorão, livro sagrado da religião islâmica. Vale ressaltar que Maomé era analfabeto, como os demais de sua época, e o conteúdo trazido pela entidade angelical, durante muito tempo, foi ensinado através das tradições orais. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Alá, revelada pelo anjo Gabriel a Maomé, ao longo de um período de 23 anos. Em 613, Maomé começou a pregar em público os versos que recebia em seus transes, ganhando seguidores e dando assim início à religião que mais tarde seria conhecida como Islã. Mas à medida que os seus seguidores cresciam e os conceitos do profeta se fortaleciam, principalmente as ideias monoteístas, ele se tornava uma ameaça para os líderes locais, cuja riqueza se apoiava nos mais de 360 deuses que veneravam e também lucravam. Assim, no dia 16 de julho de 622, como resultado de muitas perseguições aos muçulmanos, eles começam a deixar Meca em direção a Yatreb, uma cidade a cerca de 350 km de distância, e que mais tarde passaria a ser conhecida por Medina. Essa migração é conhecida como a Hégira. O calendário islâmico tem início nesse dia. Por volta de 627, Maomé já tinha unido toda a cidade de Medina sob o Islã. Os habitantes, após um período de negociações, tornaram-se aliados de Maomé e aceitaram a sua religião. E é aí que ele toma uma decisão muito importante: regressar então a Meca e tomar posse da Kaaba, dando início assim à primeira Guerra Santa muçulmana, isto é, a primeira Jihad. Em Meca, todos os ídolos na Kaaba e em outros pequenos santuários são destruídos, e a cidade também se converte ao islamismo. Maomé, então, começou a estabelecer alianças com as demais tribos árabes, sempre à base de negociações e muitas batalhas. E à medida que a sua força e influência cresciam, mais eram os grupos que cediam à conversão. O profeta acaba morrendo em junho de 632, com a idade de 62 anos, deixando como legado uma península arábica e todas as suas tribos unidas em torno de uma religião, mas deixando também um sério problema: nenhum sucessor natural. Ficando a liderança entre um califa escolhido por um conselho de Medina e um dos genros de Maomé, e esta disputa é que vai originar a divisão do Islã entre os sunitas e os xiitas. Mesmo com essa rivalidade, o islamismo se expande e em poucas décadas já havia tomado todo o Oriente Médio, parte do Império Bizantino, o norte da África inteiro e o sul da Europa, mais especificamente a Península Ibérica. Somente nesta última região, quando invadiram no ano de 711, empurrando os bárbaros visigodos para o norte, permaneceram por quase 8 séculos,
sendo expulsos definitivamente pelos reis cristãos em 1492. Aqui vale a lembrança de que só não conseguiram continuar com a expansão para o resto da Europa porque o exército de Carlos Martel, do Reino dos Francos, impediu o avanço. Isso foi falado no nosso 6º episódio. Desde a morte de Maomé, diversas dinastias alternaram-se sucessivamente no califado. Podemos citar algumas muito importantes para o nosso estudo, como os Omíadas, que foram expulsos de Damasco para Córdoba, na Espanha, e os Abássidas, que governaram a partir de Bagdá. Não podemos deixar de citar que, apesar do domínio pela força, o islamismo foi responsável por grandes avanços em diversas áreas do conhecimento. Os muçulmanos conseguiram replicar, ou mesmo criar, o que havia de melhor na cultura e na ciência da época, influenciando as sociedades de todos os continentes. Valendo lembrar da Idade de Ouro Islâmica, também conhecida como Renascimento Islâmico, ocorrido entre os séculos VIII e XIII. A Idade de Ouro do Islã começou com a ascensão ao poder dos califas abássidas, que, para termos uma ideia, se expressavam em frases como: "A tinta dos cientistas vale tanto quanto o sangue dos mártires". Durante esse período, o mundo muçulmano se converteu no centro intelectual do planeta, enquanto os abássidas se estabeleciam na Casa da Sabedoria em Bagdá, onde estudiosos tentaram reunir e traduzir todo o conhecimento existente para a língua árabe. Muitos livros da Antiguidade Clássica, que de outra forma poderiam ter sido perdidos, foram traduzidos. Do árabe, essas obras foram posteriormente também traduzidas para o turco, persa, hebreu e latim. Assim, a expansão islâmica acabou levando para as regiões conquistadas o que havia de mais importante em todos os centros da atividade humana, como o conhecimento dos chineses, indianos e até mesmo dos gregos. Se Portugal e Espanha, por exemplo, foram expoentes nas grandes navegações, foi justamente por esse contato próximo com essa fonte de informação. Mas junto desses avanços, alguns custos muito altos eram impostos, e o principal deles era a conversão forçada. Assim, com o domínio islâmico sobre a Palestina, especificamente a cidade de Jerusalém, os cristãos se unem contra esta grande ameaça. Mas esse já é o nosso tema do próximo episódio: as Cruzadas. Terminamos aqui mais um capítulo da nossa série histórica sobre o cristianismo. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.